Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo para vocês o G4 do Band Esporte. Massa aí falando aí desse grande jogo do Verdão da noite de ontem. 3-2 aí no placar. Palmeiras líder do grupo G com 9 pontos, 3 vitórias, 100% na Libertadores, o único que tá 100%. Palmeiras aí que vai jogar nessa semana ainda, no domingo, contra o Bahia pelo Brasileirão aí, a rodada 6. Verdão também que é líder do Campeonato Brasileiro e está invicto aí nas duas competições, galera. Fica até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Mas vai muito bem, obrigado. O Palmeiras, Massini, ganhou com autoridade 3-2. Eu achava que não ia dar porque empatou, tarará. 3-2. Ninguém vai seguro o Palmeiras, vamos falar o português claro. Não. O Arnaldo, em outro CNPJ mais cedo, falou: o Palmeiras é disparado, vou dizer a palavra, disparado, o melhor time da América do Sul. Eu não sei, vocês têm alguma dificuldade? Vocês fazem voto de pobreza, de castidade? Vocês vão ser frei, alguma coisa assim? Não, por quê? Qual o problema? É verdade. Então, Ele tem razão. não dá, é O isso. time é bem Por isso que preparado, ele tá o time é campeão bom nessa cara. e não tem problema nenhum de é bem preparado, admitir bom, e isso. agora tem Entendeu? excelentes jogadores. E tem investiu. elenco, é isso. Se preparou para isso. Entendeu? E tem uma surpresa, tem esta surpresa que estamos vendo, né? Olha lá, Flaquito. O Palmeiras está enchendo 10 galões de oxigênio com ar rarefeito para o Flaco tomar em jogos aqui no nível do mar. Porque ontem, simplesmente, ele colocou o jogo no bolso. Ele foi o responsável pela vitória do Palmeiras, é o Flaco Lopes. Claro que tem todo o contexto, o time, o primeiro tempo foi excelente, teve bola na trave, foi 2, poderia ter sido 3. O Bolívar chutou uma miserável bola no gol, foi de cabeça ainda. Teve um momento que teve 3 escanteios seguidos e nada mais. E nada mais. Esse lance foi a única chance do Bolívar no primeiro tempo, foi essa. E você olha o jogo, você percebe o jogador assim, ó, puxando o ar, porque realmente é difícil jogar com mais de 3.600 metros. Então, antes do jogo, a escalação surpreendeu. Piquerez de terceiro zagueiro, Vanderlan, Giai de ala. O Vanderlan fez um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo não foi tão bem. O Giai jogou uma enormidade os 90 minutos. Os melhores jogadores do Palmeiras foram Flaco Lopes e o Giai. O Flaco foi determinante, a gente está vendo aí. Ele rouba a bola, faz o primeiro gol. Ele puxa o contra-ataque para o gol do Estevão, que fez aniversário. Se o Estevão não faz gol em jogo grande, ele faz gol em jogo alto, porque esse é um exemplo, certo? O moleque saiu vomitando, passando mal, por causa da característica do jogo. O jogo do Estevão não tem jogo parado, é sempre jogo correndo, tiro curto, tiro longo, por isso que ele passou mal. O segundo tempo foi uma loucura, né? O Bolívar fez 25 minutos em cima do Palmeiras, e aí eu pensei, pô, será que ele demorou para mexer? Que é as mexidas que ele faz, colocando o Benedetti, o Maurício e o Felipe Anderson, elas arrumam um sistema defensivo, mas depois a informação que veio é que no intervalo ele conversou com todos e todos estavam bem. Aí sentiram muito a volta para o segundo tempo. Aí, cara, como é que você vai medir isso, né? Você pergunta para o jogador, você está bem? Tirone, melhorou? Saiu do trono? Saiu. Então tá bem. Então o cara está falando aqui que está bem, vai para o jogo, né? E aí ele faz as mudanças, mas foi um segundo tempo difícil. Gente, a jogada do terceiro gol é uma jogadaça. É uma jogada de tabela, de infiltração. Quase 30 minutos do segundo tempo, na altitude, né? O Everton fez mais uma vez uma partida brilhante, brilhante a partida dele. Um time muito seguro, um time muito, assim, com a estratégia bem consciente. Você não viu o Palmeiras rifar bola, rifou bola no sentido de tirar de lá de trás, sim, muitas vezes. Mas não saiu jogando lá de trás. Todo tiro de meta, o time ia todo para frente. O Everton mandava a bola lá no campo de ataque para brigar pelo rebote. Então, um time com uma estratégia muito bem feita para jogar contra o Bolívar e acabou vencendo o jogo
porque a jogada do terceiro gol foi espetacular. Uma pena que o Facundo se atrapalhou ali, a bola bateu no pé direito, bateu no pé esquerdo e teve sorte de sobrar no pé do Maurício. Também tem isso, a gente tem que... Ó, tá vendo? Esse foi a tônica do jogo do Palmeiras, não teve saidinha, não teve nada disso. 23% de posse de bola. Isso, e teve um momento que teve 18 no primeiro tempo, 18. E foi o time mais perigoso, o time que mais criou chance, bola na trave. Cara, é um feito gigante, enorme. Palmeirense, vou falar um negócio para você. Se você não tem orgulho de ser palmeirense, você não merece esse time. Porque é realmente impressionante o que aconteceu ontem lá na Bolívia. Foi um jogo grande, um jogo de muita raça, determinação. Você percebe dentro do campo um jogando pelo outro, um jogador ajudando o outro, né? Até o Alan, né, que na TV Palmeiras, na ida, falou, nunca joguei lá, ele estava um pouco assustado, e aí perguntaram para ele como é que foi o treino, ele falou, cara, você puxa o ar não vem. Olha o gol. O gol foi uma jogada sensacional, jogada incrível do Flaco, aí bateu, rebateu, deu sorte, mas foi uma tabela e a vitória foi justa lá na Bolívia. Significa o quê? Significa que neste modelo, para pontos corridos, vai dar muito trabalho. O Palmeiras vai dar muito trabalho. Mata-mata aí já não dá para saber, não sabe quem é o adversário, precisa saber o que o Palmeiras vai fazer na Copa do Brasil, precisa saber dos 3 jogadores que ficaram no Brasil, qual deles vai ter condição de enfrentar o Bahia. Imagino que Victor Roque e o Rios terão condições, me parece que a torção do Mikael é a mais grave. Ele só tinha o Benedetti no banco ontem como zagueiro, por isso que ele colocou o Piquerez de terceiro. Né? O primeiro tempo, o Piquerez não toca na bola, né? Só tocou na bola para bater essa falta aí. E foi um jogo seguro do Palmeiras. Realmente impressionante o que esse time fez ontem na Bolívia. Arnaldo, você falou mais cedo, vou retornando. Time mais elenco, enfim, mais disparado, o melhor elenco da América do Sul. E vai ser osso e que chegar a perto do Palmeiras. Você não precisa pronunciar a palavra Flamengo, como você disse, que talvez seja o principal perseguidor. Eu vejo temporadas bem diferentes dos dois. Acho que dessa vez aquela situação que a gente sempre colocava para o Flamengo no início das temporadas pelo investimento, pela qualidade dos jogadores, isso passa ao Palmeiras. Para mim é a primeira vez desde que os dois estão rumando, até por conta da temporada de cada um, né? O Palmeiras investiu a lá Botafogo, que dominou o futebol brasileiro ano passado. O Palmeiras já tinha uma estrutura boa, o técnico há mais tempo no clube. Esses detalhes que ele diz, né, na entrevista, a enésima vez que joga na altitude, sabe, a enésima vez que joga em Fortaleza, a enésima vez que joga não sei aonde. Então, ele tem já o Abel, o domínio completo das coisas e o melhor elenco disparado do futebol brasileiro. Com jogadores, e aí até as orações dele para menos lesões, assim como aconteceu com o Botafogo ano passado, e isso não é coincidência, o Palmeiras investiu também em jogadores com menos risco de lesão pela idade que eles têm. Lesões recorrentes pela maratona de jogos, coisa que o Flamengo tem sofrido. Agora diminuiu, mas tem sofrido nesse início de temporada. É bem parecido, é um modelo Palmeiras, que o Abel sempre gostou desse tipo de jogador, mais jovem. O Facundo Torres talvez seja a expressão disso, um jogador que joga em todos os jogos. 21 jogos seguidos. Né? Ele não precisa ser o super craque, mas ele viabiliza o time coletivamente em todas as situações. O Palmeiras hoje é o time a ser batido na América do Sul. E como o Massini falou, não precisa ter nenhum... Isso não é jogar praga ou secar, é simplesmente constatar. A gente tem que ser um pouco mais adulto nessa avaliação, né? Inclusive o torcedor do Palmeiras tem que entender que o time é bom, o elenco foi bem montado. Isso. E o treinador é top. Ele é bom treinador, ele pode arrumar o time. Agora, significa que vai ganhar? Não tem como garantir isso. Mas cabe à coletividade saber encarar isso e ter essa responsabilidade de jogar. Torcedor, comissão técnica, é isso. Eu acho que a novidade, né, Vessone, é o Palmeiras ser o favoritaço. Normalmente ele não era o favoritaço. A diferença... O Abel se esforça para não ser. Porque ele precisa controlar o elenco, cara. A diferença é essa. Mas ele vai lidar com isso, eu acho, nessa temporada. É uma coisa nova.
Ele vai lidar com muitas vitórias, ele não vai Já começou ontem lidando com isso. Isso, foi exatamente. Começou foi. na outra coletiva, quando ele falou aos campeões do desconforto. É isso mesmo. Desconforto. É. Se os caras acharem que eles são isso mesmo, que a gente está dizendo aqui, e vou correr mais 10 minutos a menos, ou vou tirar o pezinho, acabou, não vai. Então, ele vai ter que proteger isso. Né? Claro. É Esse isso. é o trabalho Agora, dele. é o isso. trabalho nosso não é proteger, é descrever, né? O que o Palmeiras, só para ter uma ideia dessa coisa, os dois, um é o maior investimento da história do futebol brasileiro, o outro é o terceiro, eles nem começaram a jogar direito ainda. Eles não jogaram juntos ainda, Paulinho e Vitor Roque. Isso nesse abril sangrento que o Palmeiras venceu. Não foi o que o Palmeiras fez ontem, o Palmeiras fez no mês, desde que perdeu o Paulista. Eu ia destacar isso daí também. Agora, assim, o Paulista, pro Palmeiras, para um time como o Palmeiras, é café com leite, literalmente, cara. Não é a principal coisa da temporada. E o Palmeiras, no Paulista, ele fez o que ele faz sempre. Rodou jovens. Os principais jogadores não atuaram no Paulista. E nós estávamos vendo ali o início de uma transformação de equipe. Já tinha na final com o Corinthians alguns embriões, né? Vários caras titulares que tinham chegado 5 esse novos, ano. né? Exato. É um time novo, é um time bom e é um time a ser batido na América do Sul. Simples assim. Só para não dizer que é tal, tudo maravilha, já é fava contada, como o Massini falou. Tem essa. A fase de grupos da Libertadores, que o Palmeiras domina há 500 anos, não significou todos os títulos da Libertadores para o Palmeiras. O mata-mata é outro campeonato. É o isso. Palmeiras vai decidir em casa. Quantas vezes o Palmeiras foi eliminado em casa recentemente? Várias. Porque a mata-mata da Libertadores é outra conversa, é outro campeonato, vai ser depois do Mundial. Então o Palmeiras pode fazer os 18 pontos, que não significa nada. Não significa nada na prática, na hora do mata-mata. Como não significou o ano passado. Se ele cair no... Porque aí tem uma coisa nova, né, nessas últimas edições, que é o sorteio. Então pode cair o Palmeiras e Flamengo. O Flamengo se classificar vai ser em segundo, provavelmente. Aí pode cair o Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras pode perder no mata-mata. Pode, é isso aí. Ainda mais porque aí o desafio do técnico, com o melhor elenco do país, se não chegar à perfeição, chegar perto disso. E a gente viu ano passado, em partidas de mata-mata, nas idas fora de casa, como o Abel trabalhou mal o ano passado. Eu acho que esse ano ele tem tanto jogador bem que ele não pode se dar o luxo de trabalhar mal no mata-mata na primeira partida como visitante, por exemplo. Tem que fazer como fez ontem em La Paz, por exemplo. Como fez no Beira-Rio, por exemplo. Como fez em Fortaleza, por exemplo. Né? Aí acho que essa situação ele é da responsabilidade dele, porque material ele vai ter. Ontem teve muita coisa atípica, eu achei. Menos a vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras, se eu não me engano, não perde já de visitante na Libertadores há 9 jogos. É um negócio muito difícil você passar esse tempo todo sem perder como visitante. São 16 jogos fora de casa sem perder. 13 vitórias e 3 empates. No ano, você fala? É. Então, em Libertadores já são 9, cara. É um negócio muito diferente. Então, isso não foi o atípico, mas teve muita coisa atípica. Primeiro é a altitude. E a altitude, por que o Flaco não sentiu e teve menino pedindo ontem, até mais novo que o Flaco, pedindo... Porque isso é do ser humano, cada um é de um jeito. Quando eu estive em Oruro, a gente estava numa mesa com, sei lá, entre cinegrafistas, repórteres, editores, tinha uns 10 jornalistas lá. Meu nariz estava sangrando, o da frente com dor de cabeça, o do lado com a cabeça toda vermelha, o outro conversando como se nada tivesse acontecendo, o outro passando mal, tomando remédio. Cada um estava de um jeito. E nós vamos em 8, 10 pessoas ali numa mesa. Então, só para vocês entenderem. Por isso que o Flaco, o sistema dele de corpo, do sistema dele, simplesmente absorveu de uma maneira e ele conseguiu se virar. Tem meninos que não conseguem E o jogo se virar. dele não é exatamente... Não que ele seja lento, mas não é um jogo de velocidade. Né? Tem mais essa. A casquinha dele... Ele, além de ter reagido muito bem, o jogo dele não é o jogo do Estevão, né? Que não dosa, né? É um outro tipo de jogo, né? Então, isso era atípico, era a altitude. Outra coisa que era atípica foram os gols, né? Se a gente parar para pensar, é muito raro um time te doar 2 gols. E o Bolívar doou 2 gols para o Palmeiras. Eu não lembro nenhum brasileiro ter esses 2 gols que foram praticamente entregues ali.
É claro, o mérito do Palmeiras de estar ali, de estar 3 pronto. contra 1 no primeiro tempo, É, né? de estar Contra-ataque, pronto, 3 de contra estar 1. pronto para o contra-ataque. O terceiro gol é um passe atípico também, porque aquilo não é um passe, aquilo é uma espécie... ricochete. É um erro de domínio e tal. Mas eu repito, o que não é atípico é a vitória do Palmeiras, porque já se acostumou a vencer, sobretudo até fora de casa, Libertadores. Não é atípico o sistema de jogo. Cara, o Palmeiras baixou linha e tome contra-ataque. E o Palmeiras faz isso com uma perfeição desde que o dia 1 do Abel. Dia 1 do Abel, ele sabe fazer isso daí como pouca gente faz. Baixa a linha, sai no contra-ataque e te arrebenta no contra-ataque. E aí pedia isso, né? Você tá nessa inferno de quase 4 metros de altitude, passando mal um monte de gente, você faz o sistema. Você vai ficar aqui dando pique, jogando espaçado? Teria que ser muito... Mas aí a experiência de conviver com a Libertadores e pegar o Bolívar outros anos tal, faz com que o Palmeiras tenha essa postura perfeita. Então, é o único 100% na Libertadores e nas Copas Comebol, só ele, o Mushuki e Runa, que são os dois 100%, está praticamente classificado. E agora ver o que acontece. Primeiro, tentar ser a maior campanha, dá para ele ser a melhor campanha de novo, né? Já foi, acho que 2 dos últimos 3 anos, ou 3 dos últimos 4, alguma coisa assim. Ser a melhor campanha, tá na mão dele ser. E depois, claro, não custa nada dar um pouquinho também de sorte no sorteio, não pegar um grande... Por que você tem que dar um pouco de sorte? Ah, o Arnaldo tem razão, é o melhor elenco. Mas no 11 contra 11, meu amigo, Palmeiras e Flamengo é jogo pau a pau. Até se pega o São Paulo no 11 contra 11, é jogo, dá jogo. E aí pode acontecer qualquer coisa. Então, na teoria, no mata-mata, você ter um grande elenco, na teoria. A porque gente tá projetando, é você contra o cara, o outro. A gente outro tá projetando depois do primeiro turno acabado, praticamente. Né? Por exemplo, se os 2 brasileiros classificarem no grupo Bahia e Inter, pode ser o Inter. Dá jogo. Dá jogo, claro. Bahia também. Bahia, talvez dê jogo. Não, dá jogo, não é então, talvez, então, dá jogo. O Porque primeiro jogo aí- na Fonte Nova nunca é fácil. Exato. E tem um detalhe aí. Eu acho a única coisa que eu discordo do Arnaldo quando ele fala que não representa nada, você ser o primeiro do grupo, Não é uma garantia, né? Não. Talvez eu tenha me expressado. Não, você tem razão no sentido da sequência do campeonato. Não representa mesmo. Você não é campeão, não ganhou a taça, né? Agora, do ponto de vista dessa maratona infernal, representa muito. Porque se você ganha do Cerro, por exemplo, você ganha 2 datas. Perfeito. Aí Você sim. entende? Claro, e aí você ganha claro. 2 datas, e o cara tá Pra com dor outra na orelha, você segura aí, não precisa. Põe todo mundo para jogar, talvez colocar o Paulinho como titular nos 2 jogos em casa da Libertadores, lá na frente. Até né? porque a Copa do Brasil do Palmeiras é o Ceará. Exatamente. Também é um Também não desafio. se sabe, não sei o que o Palmeiras vai fazer, não sei o que o Palmeiras vai fazer. Bahia, Ceará e Vasco em Brasília, cara. Sinceramente, não dá para saber ainda. E só para ser justo, a gente errou meio aqui no nosso programa, porque quando a gente pegou os 10 próximos jogos, a gente tem uma pontuação meio baixa, né? O Palmeiras destruiu a nossa pontuação, porque até era massa, muito cara. difícil. Só tinha cara, mas vem cá. Então, sim, mas eu tô dizendo, verdade. é tão maluco que o Arnaldo lembrou. Cara, você ganhou em Fortaleza, em La Paz e no Beira-Rio. Só isso. Então, De leve. A gente talvez tenha posto 0 E o ponto clássico, aqui, e talvez. o clássico. E o clássico. Nessa, né? Sim. Foram essas 4 últimas o vitórias. Palmeiras ganhar do Sport, do Inter e do Fortaleza fora de casa, gente, eu prometia que daria uma cambalhota. E mais La Era um Paz negócio- agora, né? Não. O que você vai fazer? No brasileiro. Sim. Só os caras se preparar aí que eu dou a cambalhota. Será que dá? Tem tranquilo. Vai ter que rolar no intervalo. Não rola. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito. Falou e até mais.